Sejam todos bem-vindos à ministração da graça de Deus, onde se dispensa a mão do homem, mas a palavra de Deus é quem faz a obra. Estamos hoje num dia de festa, pois o nosso mentor completou ontem mais um dia de vida. Por isso, desejamos a todos que nos assistem um feliz aniversário. Irmã, bom dia, diga o seu nome e conta-nos o que Deus fez na tua vida. Bom dia, eu sou Antoinette Wassilifa Yanikomar. Eu estou aqui para agradecer a Deus, porque há 3 meses eu estava fora do convívio familiar, neste caso me encontrava em missão de serviço. Então, no lugar onde eu estava, dormíamos em grupo de 10 pessoas. De repente, eu comecei a passar mal. Não conseguia nem me movimentar. Comecei a sentir dores fortes de cabeça, não conseguia nem falar devidamente. Então, liguei para o... Há quanto tempo a irmã sentia essas dores? A dor foi repentina, mas já tinha sentido essa dor um mês antes, assim, de leve. Mas naquele dia foi muito forte e fiquei mesmo sem me movimentar. Eu não conseguia nem levantar. Eu estava na cama a mexer o telefone. Daí que liguei para o apóstolo Jack, e nem conseguia devidamente explicar a ele o que eu estava a sentir, porque não conseguia falar bem. Então, ele só me perguntou onde eu estava, dava para orar, se tinha mais pessoas ou não. Eu disse que tinham colegas do quarto e ele pediu para que eu pudesse procurar um lugar tranquilo para que orasse por mim. Movimentei-me até um lugar tranquilo com um copo com água que ele pediu para que eu levasse. Então, foi uma coisa que fiquei assim com muito espanto, porque eu não conseguia mesmo levantar, mas quando ele me mandou para levantar, para que fosse para um lugar tranquilo para orar, eu consegui me locomover dali até o tal lugar. Daí que ele começou a orar por mim. Eu estava mal, só cheguei, pousei o telefone por cima da mesa e fiquei sentada numa cadeira que ali estava. Então ele começou a orar. Ele tentava falar comigo, mas ele percebia que eu não conseguia falar. Então ele me disse para que nós fizéssemos um esforço para falar, que ele ia continuar a orar. Continuou a orar por muito tempo. Só que de repente, depois de terminar a oração, ele me chamou. Eu conseguia responder. Ele me perguntou: já consegues falar? Eu disse sim. Então, me perguntou o que estava acontecendo contigo. Eu não conseguia dizer exatamente o que aconteceu comigo, mas eu só me apercebi que em algum momento eu senti uma dor e já estava bem. Toda a dor já tinha desaparecido. Tanto que voltei para o quarto onde estavam as outras colegas. Elas até ficaram espantadas. Talvez em algum momento algumas pensaram que eu estivesse a mentir, outras pensaram que eu tivesse usado alguma coisa adicional para que eu ficasse bem. Mas a irmã ficou bem de imediato após a oração? Logo que ele orou para mim e disse amém, eu fiquei bem. Tanto que já nem me recordava de uma parte da oração, o que ele falou, como é que foi, não me lembrava. Porque, entendendo, a irmã estava quase inconsciente, porque a irmã diz que de repente só se sentiu bem, mas antes... Sim, estava, porque o único momento em que eu consegui levantar, eu não conseguia levantar da cama. Mas quando ele disse para que eu levantasse, eu consegui levantar, andar até o ponto em que ele pediu para que eu fosse ficar. Mas acredito que se alguém me pedisse para levantar, talvez para ir para o hospital, para o posto médico de onde eu estava, eu não conseguiria andar. Tanto que as minhas colegas me perguntaram se poderiam chamar a ambulância para vir me buscar, para levar para o hospital. Eu pedi a elas que não chamassem a ambulância, porque o que eu estava lá a fazer não poderia ter um certo número de vezes doente. Tínhamos um controle. Então, praticamente eu ia perder alguma parte daquilo que eu estava a fazer lá se eu tivesse ido para o hospital, porque eu estava muito mal mesmo. O que eu estou a entender é que a irmã estava muito mal mesmo. Tinha severas dores, que nem conseguia se movimentar. Estava praticamente em coma. Mas a partir do momento que o homem de Deus disse para levantar-se, o Espírito de Deus começou a agir, ou seja, o poder de Deus começou a agir, a irmã conseguiu levantar-se e para o local onde o homem de Deus pediu que fosse para receber orações.
E após a oração, como é que a irmã se sentiu naquele momento? Depois da oração, eu me senti bem. É aquilo que eu estava a explicar, que eu voltei para o meu quarto a andar normalmente. Estava bem, não parecia que eu tivesse tido uma dor, tanto que as outras colegas não acreditaram que eu estava doente. Até começaram algumas a murmurar, ela não estava doente. Outra a dizer, não, ela saiu daqui com água. Talvez tinha alguma coisa ali naquela água, porque não é possível, de tanta dor que eu estava sentindo. A dor era tanta que eu já estava a pensar muita coisa, que eu se calhar nem iria voltar mais para casa. Eu não haveria de conseguir nem terminar o que estava a fazer. Desculpa, irmã, voltando um pouco para trás, a irmã diz que esteve fora do convívio familiar por 3 anos. Não, por 3 anos. Quanto tempo? Por 1 ano e 4 meses. Nesse tempo que a irmã esteve fora do convívio familiar, nós queremos saber onde que a irmã estava e o que estava lá a fazer. Bem, eu estava fora do convívio familiar porque estava em missão de serviço. Estava numa formação de serviço. E lá teve alguns ataques e a irmã ligava para o homem de Deus, ligou para o homem de Deus, orou por si e de imediato a cura começou a trabalhar na sua vida. Sim. Amém. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus. A fé age agora. No mesmo instante que o homem de Deus disse para levantar, a irmã recebeu forças, começou a andar. O homem de Deus orou por si e a irmã, no mesmo instante, ficou curada. As dores desapareceram. E para o espanto de todos os colegas, viram a irmã andar, perguntaram, o que é que se passa? O que é que aconteceu? Era o poder de Deus, é o poder de Deus que fez isso, que curou a irmã. Hoje temos nossa irmã curada, liberta. O que é que a irmã não conseguia fazer? Por causa das dores que sentia, o que é que a irmã não conseguia fazer? Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia levantar. E hoje temos a irmã aqui sentada, pode se levantar para o povo de Deus ver que verdadeiramente a irmã está curada, está liberta, pois para Deus nada é impossível. Aqui está a nossa irmã, em pé, o que não podia fazer, mas pela graça de Deus, ela hoje consegue fazer, pois Deus interviu na vida dela, à distância, e a distância não é barreira. Ao telefone, o homem de Deus orou, e está aqui ela liberta e curada. Nós louvamos a Deus por isso. Irmã, muito obrigada. Pedimos para que volte a se acomodar. Agradecemos a Deus pela sua vida. Jesus, quando andava, o mesmo poder que está agindo no homem de Deus, o apóstolo Jack, é o mesmo poder que Jesus tem. É o poder que Jesus passou para o homem de Deus, apóstolo Jack. Tanto quando Jesus andava, dizia, levante-se, leva a sua cama e ande. E de imediato as pessoas ficavam curadas, levavam as suas camas e andavam. Isso que aconteceu com a nossa irmã. O homem de Deus ligou, disse levante-se. A nossa irmã levantou-se de imediato, tanto que ela dizia que os colegas ficaram admirados, até pensaram que a irmã trazia uma certa macumba, uma certa coisa adicional na água que a irmã bebeu quando o homem de Deus orava por si. Mas nós agradecemos a Deus pela sua vida e que Deus continue se manifestando na sua vida. Muito obrigada. O que a irmã tem a dizer às pessoas que estejam a padecer ou que sofrem do mesmo problema que a irmã tinha? O que a irmã tem a dizer em forma de agradecimento a Deus? Dizer que Deus é bom e ninguém pode desistir dele. Só Ele que pode nos curar ou nos tirar de qualquer que seja o sofrimento, que Ele é o dono de tudo. E agradeço também mais uma vez, porque eu não contava que ia voltar para a província de Maputo, eu não sabia onde é que estaria, mas depois das orações que eu tive com o apóstolo, um outro dia eu sonhei com ele. O sonho foi um sonho assim nítido. Eu até pensei que fosse real, pensei que eu tivesse voltado para aqui, para Maputo. Então, ele me dizia assim, tu ias para um lugar, mas fique tranquila, tudo está controlado. Tanto que, logo que eu voltei, onde eu trabalho, eu não sabia, é o lugar que eu sonhei enquanto eu estava com ele, ela me dizia, eu mais uma colega, fique tranquila, tudo está controlado.
E sempre que eu perguntava como é que ficava a minha situação, para saber se eu voltava para Maputo ou não. Depois dele ter me dito isso no sonho, eu, quando falei para a pessoa que estava em frente dele perguntar como é que ficava a minha situação, ele disse as mesmas palavras. Aliás, ele nem disse para mim, porque eu tinha alguém que intermediava com ele. Ele só escreveu a mesma mensagem que o apóstolo disse no sonho. Ele disse: relaxa, irmão, está tudo controlado, qualquer coisa irei te informar. Tanto que eu consegui voltar, estou feliz, estou bem, consegui voltar porque estou com os meus filhos. A irmã não contava que voltaria, mas Deus sempre é bom. E para Ele nada é impossível. Irmã, muito obrigada. Que Deus continue te surpreendendo com as suas maravilhas. Muito obrigada. Obrigada, eu digo eu, por tudo que Deus fez por mim. Bom dia, igreja. Bom dia a vocês que nos assistem por qualquer tela de internet. Estamos aqui com um casal que vem testificar o que Deus tem feito por meio do homem de Deus, apóstolo Jack. Bom dia. Diga-nos o vosso nome, idade e morada. Bom dia, chamo-me Ângela Boaventura Carmona, tenho 23 anos de idade, vivo em Mavalan A. Estou aqui para agradecer a Deus porque Ele fez por mim através do apóstolo Jack. Amém. O que Deus fez através do homem de Deus, apóstolo Jack? Tive uma gestação tranquila, tudo bem, não teve nenhum problema. Já vem aí no final do mês da gestação, senti-me com dores, levaram-me ao hospital e lá fiquei internada durante 3 dias. Durante 3 dias, quando fiquei lá, no 3º dia, viram que já não dava mais para ficar sem que tivesse bebê e tinha que ser operada. Eu disse que não poderia entrar na sala de operação sem ter que falar primeiramente com o homem de Deus. Pedi o celular, eles negavam, hesitavam, dizer que não poderia, mas eu pedi novamente a dizer que quero falar com o apóstolo Jack. Insisti, acabaram aceitando. Daí o apóstolo ligou, começou a orar por mim, comecei a manifestar, porque também não estava a ter um trabalho de parto durante todos esses 3 dias que estive lá no hospital. Só que depois da oração que o apóstolo fez perante a mim, comecei a lançar e comecei já a ter caminhos para poder sair o bebê. Só que quando já novamente me observam os médicos, estão a ver que não poderia ser um parto normal, mas mesmo assim Deus operou através do homem de Deus e entrei na sala da cirurgia, tudo correu, tudo bem. E quando cheguei lá, caso que é raro, fui operada com os chineses, que isso é muito raro em que eu estava lá. Eles não operam qualquer pessoa, mas eu tive o privilégio, graças a Deus, de ser operada por eles. Há pessoas que foram operadas com as outras médicas, enfermeiras, tiveram problemas através da ferida, mas eu estou aqui, graças a Deus, estou bem, porque fui operada com as pessoas que é raro mesmo de operarem as outras pessoas. Amém. Irmã, a vontade de Deus foi feita, porque a irmã dizia que ficou 3 dias no hospital, com dores de parto, ia para lá, irmã, para ter o seu bebê de imediato, logo no primeiro dia, mas a irmã dizia que ligou para o homem de Deus, pedia para que o homem de Deus intervisse na sua vida e interviu através do telefone. Sim, ele interviu através do telefone. Ele orou por si e após a oração levaram-te para uma sala de cirurgia para fazer a cesariana e a irmã teve um parto com sucesso. Amém. Tive um parto com sucesso, graças a Deus, que usou o apóstolo Jack. Obrigada. E a irmã também dizia que a sua cirurgia foi especial.
Sim, foi especial. A das outras mulheres também, que queriam que fosse especial, mas não foi. Eu que tive o privilégio de ser especial. Isso tudo tem um nome, irmã. É Deus. Amém. É Deus do apóstolo Jack que operou na sua vida, porque antes a irmã falou com um homem de Deus. Sim. Ninguém se encontra ou ninguém fala com um homem de Deus e volta a ser a mesma pessoa. Sim, agradeço a Deus por isso. Estou muito feliz por ter bebê nos meus colos com sucesso. Amém. E irmã, o seu filho não teve alguma complicação por ter ficado 3 dias tentando dar à luz e não conseguir? Por acaso, quando tentaram eles, os médicos, diziam que eu passei as semanas, já estou em 42 semanas, o bebê estava em complicações, que eu poderia perder a ela, mas depois da oração, o bebê saiu, eu já não esperava, não contava com que eu ia ter o bebê, mas depois da oração do homem de Deus, eu tive o bebê, agradeci a Deus por isso. Mas os médicos diziam que a irmã sairia dali sem bebê. Sim, os médicos diziam isso, porque eu já passava dos meses, já estava com 10 meses e 2 semanas de gestação. Daí dizemos que os médicos tratam, mas Deus é que dá a última palavra. E o pai do bebê, passando já a palavra para si, pedimos para que diga o seu nome, idade e morada, e como é que se sentiu sabendo que a sua esposa estava naquele estado. Bom dia, igreja. Meu nome é Alfredo Diniz Boa, residente no bairro de Mavalane A, e estou aqui para agradecer a Deus pelo que tem feito por nós durante todo esse período. E eu agradeço a Deus porque livrou a minha filha e trouxe ela ao mundo através da mão do apóstolo Jack. Isso significa o quê? Que distância não é barreira. Ela estando lá no hospital e ele pôde ligar e falar com ela e ela já estava a tirar sangue, e o bebê estava perdendo sangue e possivelmente a própria vida nesse caso. Então, eu agradeço a Deus porque durante todo aquele percurso eu vinha para o monte de oração, orava, meditava e tudo mais. Mas naquele mesmo dia que o apóstolo falou com a minha esposa, ela pode dar o filho, e ela deu uma notícia que já falei com o apóstolo, e ele diz que tudo está nas mãos de Deus, e foi naquele exato momento que ela teve o parto, e eu agradeço a Deus por isso e fiquei tranquilo. Graças a Deus, e Deus seja louvado. Amém, irmão. Foram 3 dias tentando dar à luz e não conseguiam, e foi cesariana. Não importa o que foi, se foi parto normal ou não, mas o que importa é que foi a vontade de Deus que se manifestou na vossa vida. Irmã, sabemos que tentaram ligar várias vezes para nós, para o homem de Deus, o apóstolo Jack, e não conseguiam. Já haviam perdido a esperança. Sim, por acaso eu até fiquei com medo. O que há de acontecer dessa vez? Não só consegui falar com o homem de Deus e o celular em que eu trazia, eles diziam que não podes usar teu celular, acabei escondendo, mas mesmo assim o celular deles que tinha que usar, eles negavam. Eu insistia, até que chegou um ponto que eles aceitaram para eu falar com o homem de Deus. Mas é uma pergunta que não quer calar. Irmã, o que te fez dizer que quer ligar para o homem de Deus, o apóstolo Jack? Eu tive fé, primeiramente. Eu disse, não, eu não hei de entrar no quarto, na sala de cirurgia, antes de falar com o homem de Deus. Eu tenho fé que tudo vai dar certo apenas falando com ele. É o que disse a mulher do fluxo do sangue. Se ao menos eu tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. E aconteceu o mesmo com a irmã. A irmã só disse, quero falar com o homem de Deus e o meu bebê, e vou sair daqui com o meu bebê. Sim, foi o que aconteceu. Amém. Nós damos graças a Deus e parabenizamos a irmã pela fé que teve. Irmão, vendo agora o seu bebê nas mãos, esperava? Eu esperava, sempre mantive a minha fé e acreditei em Deus
que tudo daria certo e no devido tempo. Amém. O Deus do apóstolo Jack nunca falha. E a distância neste lugar não é barreira. Irmã, algum conselho a deixar para pessoas que talvez estejam na situação em que a irmã se encontrou naquele dia? O conselho que eu deixo é que a pessoa deve ter fé em Deus mesmo. Tudo pode dar certo através da fé. Obrigada. Amém. Qual é o sexo do bebê? É uma menina. Amém. Nasceu com quantos quilos? Nasceu com 2,250. Amém. E, irmão, algum conselho a deixar? Eu aconselho a todos que estão me ouvindo neste exato momento para que não deixem de confiar em Deus e que, se possível, eles tentarem de todas as formas falarem com o homem de Deus quando eles verem que estão embaixo em termos da fé, para que possa levantar eles e aprenderem mais acerca da salvação e acerca da própria fé e do amor. Amém. A Bíblia diz que clame a mim e mostrar-te-ei coisas grandes e misteriosas que você não sabe. Nós devemos sempre clamar a Deus. Irmãos, muito obrigada por virem compartilhar o vosso testemunho conosco e com as pessoas que estão a nos assistir. E que Deus ricamente abençoe a vossa vida. Muito obrigada e bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à ministração da graça de Deus, onde dispensa-se a mão de homem e o Espírito Santo é quem faz a obra. Temos aqui a nossa mãe que vem glorificar a Deus pelas maravilhas que Deus tem operado em sua vida. Seja muito bem-vinda, mãe. Obrigada. Diga-nos o seu nome, a sua idade e a sua morada. Eu sou Inês de João Ofício, tenho 46 anos de idade e moro no bairro de Machandrene. Conta-nos o que Deus fez em sua vida. Deus me curou da ferida que eu tinha no colo do útero. Isso começou no mês de junho, eu senti-me mal, fui ao hospital e deram-me comprimidos. Tomei aqueles comprimidos, não estava a melhorar. Então voltei de novo em julho, é quando me submeteram ao exame e diagnosticaram que eu tinha uma lesão no colo do útero. Fizeram um tratamento naquele dia mesmo, queimaram aquela lesão e disseram que era para eu ficar em casa 30 dias, depois voltar para o hospital. Então, quando eu chego, depois dos 30 dias, aquela lesão começou já a sangrar sem parar. E deram-me outros comprimidos, remédios para aplicar. Disseram que era para eu ficar em casa 20 dias, depois voltar para lá. Só fiquei em casa 15 dias, eu vi que não estava a melhorar. E vim aqui pedir ajuda ao homem de Deus. Cheguei aqui, encontrei e os obreiros. Expliquei a situação. O homem de Deus não estava. E disseram que era para ir para casa e tinha que orar. E eles iam falar com o homem de Deus. E passados uns dias me ligaram. Disseram para eu vir participar da linha de oração. Participei da linha de oração e voltei para casa. Uma semana depois, a apóstolo disse que era para voltarmos, e nós os doentes, para orar por nós. Eu vim, participei da oração, nesse dia manifestei muito. Depois fui para casa. A semana a seguir, quando eu fui ao hospital, o médico admirou, porque a ferida já tinha sarado todo o lado esquerdo, e disse que só tinha ficado do lado direito. Semana a seguir, o outro lado também sarou. Disse que tinha ficado um pontinho. E na sexta-feira, quando eu fui, o médico disse que a ferida sarou totalmente. Uau, louvado seja o nome de Jesus. Quando a mãe foi ao hospital e detectaram que tinha uma ferida no colo do útero, o que a mãe podia fazer? Eu não fazia quase tudo, nem para cozinhar, mesmo para andar. Eu tinha muitas dificuldades, não conseguia fazer nada. Eu sentia muitas dores, à noite eu não dormia. Sentia muitas dores, estava a sangrar muito. E
E quanto tempo levou o sangramento? E era intenso? Como é que isso acontecia? Sim, era. E o sangramento parou depois de eu ter participado daquela oração. Mas sangrava todos os dias? Sim, sim, todos os dias. E levou quanto tempo O sangramento levou uma coisa de um mês e alguns dias. a sangrar? Sim. E após a oração, Após a oração, parou o sangramento. E semana a seguir, quando eu fui ao hospital, o médico disse que já tinha sarado do lado esquerdo, eu tinha ficado do lado direito. E eu sempre continuava a vir aqui à igreja e participava das orações. E assistia aos cultos também em casa, todos os cultos que o apóstolo eu assistia em casa. mãe, quando veio aqui o primeiro dia, estava desesperada. Conta-nos lá como é que essa ferida reagia exatamente, porque o rosto que nós estamos a ver hoje não é o rosto que nós vemos no primeiro dia que mãe veio para aqui. Eu estava muito mal estava muito mal mesmo, não conseguia fazer nada. E também as pessoas me assustavam, dizer que isso aí não tem cura. E até eu lembro que falei com as obreiras, que eu disse, estão me assustar. As obreiras disseram que não, para o Deus do apóstolo Jack, nada é impossível. E pode nos mostrar exatamente onde doía, onde mãe sentia dor e que impossibilitava de ter noites tranquilas e... Sim, doía essa parte toda aqui. E eu sentia uma coisa a me picar aqui. E como é que foi a tua libertação no dia da oração do homem de Deus que fez a distância? Sim, fez a distância. Eu não sei se eu caí. O que é que mais sentiu naquele momento? Senti Porque um não foram alívio. todos que foram focados com a câmera para poder o homem de Deus lançar a palavra, mas ele lançou uma palavra para todos. E naquele momento em que o homem de Deus estava a lançar uma palavra de cura, de libertação, o que é que mãe sentiu? Mãe dizia-nos que num dos cultos chegou a cair. Sim. Sim. Eu, quando o homem de Deus estava a orar para outros irmãos que tiveram a sorte, né, de a câmera, eu disse, ele está a orar para mim. Ele pode não pronunciar o meu nome, mas ele está a orar para mim, porque ele é que me convidou para eu vir hoje. E após a oração do homem de Deus, mãe caiu. Quando levantou, o que é que sentiu? Não senti nenhuma dor. Fui para casa e dormi normalmente. Glória a Deus. E os médicos, o médico quando viu o segundo resultado, após a oração do homem de Deus, o que é que ele disse? Porque mãe dizia que a ferida era enorme e doía tanto. Sim. Ele admirou, até chamou as enfermeiras, disse, estão a ver a minha paciente aqui, ela já está a melhorar. Glória a Deus. Mas mãe, pode conseguir nos dizer se é que disseram no hospital a dimensão da ferida que estava no colo do útero? Sim, o médico mostrou-me, só que eu fiquei com medo. Ele queria me mandar, eu disse não queria, porque eu já não tinha esperança. Pode nos mostrar os documentos? Esse é o documento que diagnosticaram no hospital. Aqui, acusou positivo. Aqui. E depois escreveram que fizeram meu tratamento no mesmo dia e que eu tinha que voltar depois de 30 dias. Esse é o documento que acusou positivo? Sim, acusou positivo. Amém. E depois disso, depois do homem de Deus ter orado por si, depois de mãe ter recebido a cura, como é que têm sido os seus dias? Estou muito feliz. Sim, estou muito feliz. Eu nem sei explicar. Estou muito feliz mesmo, porque tudo que eu não conseguia fazer, já faço. Na minha casa já há alegria, os meus filhos já não tinham esperança, mas agora eles olham para o meu rosto e se alegram. Até já me acompanham para a igreja, mesmo aqueles que não vinham aqui na igreja já vêm. Então, por meio do testemunho da mãe, por meio daquilo que Deus fez na sua vida, a família também creu que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou até imaginamos. Todos. Louvado seja Deus. Qual é o conselho que a mãe deixa para os irmãos que estejam a passar
da mesma situação ou que estejam a passar da mesma situação ou de outras situações. Mas antes disso, desculpa, mãe, vou pedir a foto quando a mãe participou na linha de oração. A foto mostra que a mãe participou na linha de oração, onde o homem de Deus, o apóstolo Jack, esteve a ministrar a oração à distância. Sabemos que para o nosso Deus nada é impossível e que a distância não é barreira. Podemos ver na tela a foto que comprova que a mãe passou pela linha de oração e que ela escreveu os problemas de que padecia. Sabemos que para o nosso Deus nada é impossível e hoje a mãe vem compartilhar esse glorioso testemunho conosco e com os outros irmãos. Como eu dizia, mãe, uma palavra de conforto para os irmãos que estejam a passar do mesmo problema ou de muitas outras enfermidades. O que eu tenho a dizer aos irmãos é só nós acreditarmos em Deus e não termos medo de aproximar aqui na igreja, quando tivermos situações, pedir ajuda. Aqui na igreja sempre estão os obreiros e eles depois vão fazer chegar ao homem de Deus e ele vai orar por nós. Mesmo que seja à distância, ele vai orar por nós. Glória a Deus. Agradecemos a Deus, mãe, por vir aqui partilhar esse lindo testemunho que, neste momento, existem pessoas que estão a passar mesmo dificuldades, mas eles não sabem como buscar esse Deus e, por meio desse testemunho, vão mudar as suas vidas. E Deus continue guardando a sua família e continue te protegendo. Amém. Obrigada. Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui com a nossa irmã para testificar o que Deus fez na sua vida por meio do homem de Deus, apóstolo Jack. Bom dia, irmã. Bom dia. Diga-nos tua idade e tua morada. Chamo-me Kiluba, vivo no bairro de Nkoba e tenho 28 anos de idade. Quantas maravilhas que Deus fez na tua vida por intermédio do homem de Deus, apóstolo Jack. Deus me curou porque há 3 meses eu sofria de muitas dores. As dores eram no abdômen, eu sentia muitas dores de estômago e o tempo foi passando, eu fui ao hospital, davam-me a medicação, mas a medicação não surtia nenhum efeito. Então o tempo foi passando, ficava uma semana, a dor passava. A outra semana, as dores continuavam. E nos últimos tempos, a dor foi mais forte, porque eu já não conseguia andar. Então, uma vez que eu não conseguia andar, eu ficava muito curvada e era uma dor forte que não me deixava ficar reta. Vou pedir com que a irmã se levante e mostre aos que estão a assistir neste momento como é que a irmã andava quando estava enferma. Eu andava assim, não conseguia ficar reta. Eu tinha que andar assim e a pegar as paredes. Tinha que me apoiar através de alguém. E depois, na semana antepassada, se não estou em erro, eu fui ao hospital porque estava a sentir muitas dores mesmo. Fiquei nos últimos 3 dias sem andar e era uma dor horrível que começava nas costas. É como se alguém tivesse sentado nas minhas costas e eu sentia uma dor que não tinha explicação. Eu só sei que não conseguia ficar reta e sentia as dores no estômago também. As dores vinham acompanhadas das dores do estômago. Quando começava o estômago, eu já sabia que as minhas costas iam doer, mas nesses 3 dias a dor foi muito forte. Então eu fui ao hospital, cheguei lá no hospital, fiz alguns exames antes.
E levei os resultados para o hospital e o médico viu que eu tinha pedras na vesícula. Então, são essas pedras que faziam com que eu não andasse, com que eu não ficasse reta. Então, ele disse para mim que eu tinha que ficar internada e tinha que ser submetida a uma operação urgente, porque o meu caso era grave. Então, das vezes que eu ia ao hospital, eu tinha que receber soro, tinha que receber paracetamol através das veias, para poder atenuar a dor. A dor atenuava ali, mas quando eu chegava a casa, a dor só intensificava. Eu como se eu não tivesse feito nada. Mas naquele dia eu neguei, eu disse a ele que eu não ia receber nenhuma medicação, que eu não ia ficar internada. Então ele disse assim, tu não vais ficar internada, vais para casa, e quando fores para casa não vais dormir, vão me ligar e eu não hei de vir para aqui para te atender. Eu ouvi aquilo que ele disse, mas eu disse não, eu não vou ficar aqui. Eu disse, meu marido até disse, vamos, recebe a medicação e depois vamos para casa. Eu disse, eu não quero a medicação, eu quero ir para a igreja. Ele disse, como é que queres ir à igreja enquanto já senti dores? Eu disse, eu só sei que eu quero ir à igreja. Então, de lá saímos e ele levou-me à igreja. Quando cheguei cá, eu nem conseguia andar. Para descer do carro era um trabalho. E entrei aqui na igreja e sentei-me. A irmã dizia que, para além da medicação que recebia no hospital, tinha uma outra medicação que os médicos já haviam receitado. Sim. E que essa que recebia no hospital não dava nenhum efeito. Mesmo chegando a casa, medicasse, usasse outro medicamento, também não resultava em nada. Não resultava em nada porque tinha um exame que eu tinha que fazer para descobrir se eu tinha uma bactéria que vive dentro do ácido. Então, todo ser humano produz ácido, só que o meu ácido é muito mais forte. Então, esse exame que sempre que eu fosse fazer dava negativo. Mas depois que o homem de Deus orou por mim, eu fui de novo fazer o exame, porque eu mudei de médico, fui para um outro, foi quando conseguiram detectar que eu tinha essa bactéria que antes estava negativo. E quantas pedras a irmã tinha? No primeiro exame que eu fiz, disseram que eu tinha muitas pedras, mas depois tive que repetir o exame novamente e o médico disse que eu só tinha umas pedrinhas bem pequenas de grau de arroz. Ele não especificou exatamente. A irmã dizia que andava encurvada. Sim. E isso nos lembra a mulher que ficou encurvada durante 18 anos, que graças a Deus ficou liberta. Sim. E como é que eram as tuas noites? Se a irmã não podia andar, sim, e sentia essa dor aqui na parte da coluna, como é que eram as tuas noites? Eu não tinha noite, não tinha dia, porque não dormia. Então, para mim, quando chegava a noite, não fazia nenhuma diferença, porque eram dores muito fortes que eu não dormia, eu só chorava de dores. E quando é que se descobre que a irmã tem bactéria? Depois que eu vim à igreja, depois que o homem de Deus orou por mim, eu fui ao hospital e descobriram que eu tinha bactéria. Pode nos mostrar o documento que diz que tinha bactéria? Traz aí. O documento que tinha bactéria não trago aqui. Deixa eu ver. Tudo bem. A irmã pode nos explicar o que é que dizem os documentos que traz nas mãos? Sim. Ok. Esta é a ecografia. Não sei muito bem onde ficam as pedras, mas esta aqui é a ecografia que diz que mostra que eu tenho pedras na vesícula. Foi a primeira ecografia que eu fiz. Agora, a segunda, eles agora deram uma medicação certa, que daqui a 2 semanas eu tenho que voltar a fazer o mesmo exame.
Este aqui é o da radiologia que mandaram fazer, que eu tinha que fazer o exame do abdômen. É lá onde descobriram que eu tinha as pedras. E este aqui foram os exames que eles pediram para que eu fizesse. Isso para dizer que a irmã estava muito mal. Mas antes disso, vamos pedir o vídeo que mostra quando a irmã chegou ao Ministério da Graça de Deus. Conforme ela esteve a explicar, que ela não conseguia ficar reta, ela andava encurvada. Podemos ver na tela? Podemos acompanhar na tela quando a nossa irmã chegou, conforme eu dizia, que ela não conseguia andar reta. O vídeo em que está a passar foi o vídeo em que a irmã esteve a manifestar sentada na cadeira ao chegar ao Ministério da Graça de Deus. Só dela ter chegado nesta arena em que o Espírito Santo é quem faz a obra, ela naquele exato momento esteve a receber a sua cura. Isso foi durante o culto, quando o homem de Deus esteve a ministrar. A irmã pode nos dizer o que estava a acontecer naquele momento em que estava a gemer sentada na cadeira, o primeiro dia que chegou aqui? Nós podemos ver no vídeo que a irmã não estava sossegada, estava a decorrer o culto, mas a irmã ia mexendo-se. Eu estava a gemer de dores. Eram dores que eu estava a sentir. E quando é que as dores passam? As dores passam quando o homem de Deus estava a pregar e de repente ele chamou-me. Ele disse que queria aquela menina que deu um depoimento. Eu levantei-me, não tem explicação, eu só sei que toda a dor que eu sentia desapareceu. Não parecia aquela mulher que andou aqui curvada durante 3 dias. Eu levantei-me, fiquei bem reta e fui até o homem de Deus. Glória a Deus. E como é que se sente hoje? Sinto-me muito bem. As dores que eu sentia já não sinto mais. É uma alegria muito grande poder voltar à normalidade, porque as dores eram muito fortes e todos ficamos desesperados, meus pais, meus irmãos, meu marido, e quando eu consegui ficar reta e depois cheguei a casa, ninguém acreditou que eu já estava bem. E disseram, isto é um milagre para quem ficou muitos dias curvada, só porque foi à igreja, voltou bem. Eu disse sim, o homem de Deus me curou. Foi Deus por intermédio do homem de Deus. Sim. Quando a irmã chegou em casa, conforme está a dizer, a família ficou admirada, espantada, porque conforme disse que a irmã estava muito mal,
Todos puderam acompanhar em casa porque vivem consigo, não é? E realmente foi muito desespero, não é? Eu quero que a irmã diga uma palavra de agradecimento a esse maravilhoso Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Eu tenho a certeza de que quando a irmã estava doente, a irmã já não tinha esperança. Mas por saber que há um Deus no ministério da graça de Deus, aquilo reativou ou fluiu em ti para saber, não, essa doença pode ser impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Em poucas palavras, expresse-se, irmã, como uma forma de agradecimento a Deus. Eu só tenho gratidão. Minha palavra hoje é gratidão. Gratidão porque Deus é maior que tudo. Nada é impossível para Deus. Para o homem pode ser, mas para Deus nada é impossível. Ele cura e Ele liberta. E foi isso que Ele fez comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Vou pedir com que a irmã em pouco tempo levante-se, faça os movimentos que não conseguia fazer quando estava enferma. Faz favor. Pode abaixar, encurvar, voltar a levantar. Uau, louvado seja o nome de Jesus. A nossa irmã é um testemunho vivo. Ela está aqui porque ela quer agradecer a Deus, ou está a agradecer a Deus pelo milagre que Deus operou na vida dela. E eu creio que por meio dela, até a família crê hoje que para Deus nada é impossível. Aos nossos telespectadores, creiam que para o nosso Deus nada é impossível. Não importa as circunstâncias, não importa a enfermidade que o nosso telespectador possa estar a enfrentar, que por meio do testemunho da nossa irmã, o irmão possa se sentir fortalecido e que Deus, na sua benignidade, possa continuar a lhe abençoar rica e poderosamente para a honra e glória do nome de Jesus. Irmã, que Deus continue fazendo maravilhas no seio da sua família. Muito obrigada e bom dia.